Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vira e mexe aparece, que causa discussões, que causa um certo furor, mas que nós precisamos chegar a um consenso com relação a ele. Espiritismo é religião ou não é? Qual é o problema de dizer ele ser religião ou não? E se for religião, como o chamamos? Em primeiro lugar, nós precisamos relembrar o que nós entendemos como religião, no sentido vulgar, no sentido popular. Religião, para nós não conseguimos entender religião senão como um corpo de doutrina que compreende uma hierarquia, um comando, que compreende dogmas, que tem rituais, que tem paramentos, que tem a sua organização física em diversas igrejas. No Espiritismo, nós não temos esse tipo de configuração, porque o Espiritismo não nasceu da cabeça de um homem. O Espiritismo não tem um líder. Aqueles que pensam que Allan Kardec é o líder do Espiritismo, ou que o tenha criado, nunca pegaram o Livro dos Espíritos para ler a introdução. E o resto do estudo também, para compreender do que se trata aquilo e como foi que ele surgiu. Não estou aqui fazendo críticas diretas a ninguém. O que eu estou lembrando é da necessidade do estudo e da compreensão, para que nós não sejamos levados a acreditar em coisas que são erradas e que nós não nos afastemos de algo muito bom por preconceitos bobos e fúteis. O Espiritismo, Kardec deu o nome Espiritismo a essa doutrina, a esse novo estudo ao qual ele se pôs em contato. Nós precisamos lembrar que os fatos espíritas ou espirituais sempre permearam a história humana. Estiveram presentes na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, existem diversos relatos. O próprio Jesus Cristo, na Transfiguração do Monte, não se pôs em contato e conversou com os espíritos de Elias e de Moisés, que já estavam tecnicamente mortos há mais de 900 anos, 500 anos. Ele deixou isso bem claro dessa possibilidade. Durante a nossa história, nós sempre tivemos as diversas aparições. A própria Igreja aceita as aparições de espíritos que antes eram encarnados, com uma explicação um pouco complicada para isso, mas ela aceita. Sempre aceitou. Então, quando Kardec se viu em contato com esse tipo de acontecimento, porque o que aconteceu? Na França, no período da Era Industrial, aparecimento das ciências, o século das luzes, aquele foi o momento escolhido porque a inteligência do homem estava pronta para adentrar esse novo rumo. Aquele momento foi escolhido pela espiritualidade superior, pelo Mestre Jesus, para que fosse chamado a atenção da humanidade para essa realidade. Então aquilo que sempre aconteceu de formas isoladas começou a acontecer de forma muito recorrente. Aparições, batidas, janelas que fechavam e abriam sem ter vento, mesas que levantavam. E então algumas pessoas começaram a fazer reuniões e estudar aquilo, algumas a se divertir com aquilo, e aquilo chegou até o conhecimento de Kardec. Amigos, que falavam, você tem que ir lá ver isso, porque isso aqui é uma coisa extraordinária. Kardec, de início, não aceitou que aquilo fosse, nem imaginou, nem supôs que aquilo fosse verdadeiro. Ele supôs muito pelo contrário, que aquilo não passava de uma farsa de efeitos elétricos, magnéticos, mas ele se pôs a estudar. E quando ele se pôs a estudar, ele foi forçado pela sua própria honradez a admitir que aquilo realmente se tratava de comunicações. Por tudo aquilo que o estudo das obras nos permite compreender. Não dá para falar de tudo aqui, mas resumidamente ele viu naquilo um efeito inteligente, respostas inteligentes que estavam muitas vezes contra as concepções de todas as pessoas ali reunidas e que traziam
na maioria das vezes, um conhecimento e uma filosofia, por assim dizer, muito superior àquilo que a humanidade compreendia até então. E, sobretudo, relembrando, dando explicação e extensão àquilo que o próprio Jesus já dizia naquela época. Então, Kardec se viu, eu não tenho como negar isso. Diferente de outras pessoas que agem com arrogância, que simplesmente colocam uma venda nos olhos, ele falou, não, eu não tenho como negar isso. Isso é fato, isso é verdade, e eu vou estudar. Falei tudo isso por quê? Para que nós possamos compreender do que se trata o Espiritismo. Kardec não tirou da própria cabeça, ele estudou, ele analisou, muitas vezes ele foi corrigido pela espiritualidade. Ele, através de todo esse estudo, gerou uma grande quantidade de conhecimentos, de reflexões, e tudo o que ele fez foi, à custa da sua própria felicidade, criar para nós uma base de conhecimento que, para todos aqueles que adentrem esse caminho do estudo da mediunidade, da espiritualidade, ajuda muito a evitar as diversas dificuldades que podemos encontrar nesse caminho e a nos a alcançar com mais facilidade a extensão das nossas capacidades na ação do bem com relação ao próximo e com relação a conosco mesmo. Muito bem, eu acho que até esse ponto fica bem claro então que chamar espiritismo de kardecismo não é correto, porque Kardec não criou, Kardec estudou. Assim como nas outras ciências, nós não damos o nome à ciência às pessoas, das pessoas que a estudaram. Nós não chamamos, por exemplo, física de newtonismo, porque Newton foi o primeiro a estudar de forma mais dedicada às ciências físicas. Nós não chamamos a psicologia de freudismo, porque Freud foi um dos primeiros a estudar e a dar tanta extensão a esse conhecimento, a essa ciência que é a psicologia. Da mesma forma acontece com o espiritismo. O grande problema, e isso sim é algo que eu chamo a atenção de todos nós, é que quando nós dizemos que o espiritismo é uma religião, ou o espiritismo, ou chamamos o espiritismo de kardecismo, nós estamos dando a ela um entendimento, uma compreensão que não faz parte dela. Quando dizemos que a doutrina espírita é uma religião, por mais que os espíritas brasileiros possam ter transformado ela em uma quase religião, ela não é uma religião. Quando nós dizemos que ela é, quando nós dizemos isso, o que nós estamos falando para as outras pessoas? É que as outras pessoas que têm as suas religiões, nós estamos criando um bloqueio, nós estamos criando uma parede, um muro contra essas pessoas. Por quê? Eu tenho a minha religião, eu sou católico, por exemplo, e eu não me interesso em estudar a religião do espiritismo porque eu não quero ser espírita. Ou eu sou ateu, ou eu não gosto das religiões, eu não me sinto uma pessoa religiosa e eu não quero me dedicar a estudar a religião do espiritismo porque eu não quero ser uma pessoa religiosa. Vejam como essa compreensão afasta as pessoas. Quando nós temos o grande poder de dizer para ela, com propriedade, nós não estamos sendo demagogos ao falar dessa forma. O Espiritismo não é uma religião, ele é uma ciência com base filosófica e você pode estudar católico, protestante, budista, não religioso, mesmo ateu, pode estudar. É uma ciência. E você vai estudar, você vai tirar dali as suas compreensões, muito provavelmente vai te fazer muito bem, e você não precisa se dizer espírita, não precisa se dizer qualquer coisa, não precisa se converter a nada. Quantas pessoas passam pelos nossos caminhos que nós vamos conversar com ela, não, eu sou católica, mas eu gosto do espiritismo, eu acredito que é assim, que acontece assado. E como isso é bom, como isso faz bem para ela. Nos momentos difíceis da vida, numa morte, por exemplo, de uma pessoa querida, ela sabe passar por aquilo com mais tranquilidade, com uma consolação maior, porque ela já conhece aquele princípio.
O único aspecto religioso da doutrina espírita vem da compreensão da palavra em si. Religião significa religar. Religar a quê? A Deus, a espiritualidade. Como o Espiritismo nos traz uma compreensão como nunca antes, como nenhuma outra doutrina antes tinha trazido, a respeito de Deus, da espiritualidade, ela nos permite esse religamento como nunca antes nenhuma outra tinha feito. Mas é aí que acaba esse aspecto religioso. Evitemos então dizer kardecismo para que nós não coloquemos essa doutrina que transcende a humanidade, que é muito maior do que todos nós, sob um único homem. Kardec não criou nada, Kardec não inventou nada e a doutrina espírita não está sob Kardec, está acima de Kardec. Ele apenas a estudou. Quanto às outras religiões, muitos dizem que falam kardecismo, que são espíritas kardecistas, para se distinguirem de outras religiões espiritualistas. Mas é aí que está. As outras são religiões e são espiritualistas, não são espiritismo. Não significa que elas não possam estudar, que os adeptos dessas outras religiões não possam estudar o espiritismo. Mas espiritismo é um só. E o espiritismo é essa doutrina que estuda os espíritos, que estuda a nossa relação com a espiritualidade de forma simples, de forma pura, sem paramentos, sem rituais, sem quaisquer entraves nesse meio de campo. É eu com a espiritualidade e com Deus. Ok? Se faltou alguma coisa, se ficou alguma crítica, dúvida, sugestão, por favor, deixa aí embaixo, eu vou responder a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.